Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Cumprimento todos nessa tarde. Que Deus abençoe nessa tarde, nesse domingo. Abençoe grandiosamente. Que Deus venha multiplicar, né, o dia a dia de vocês com a graça e a paz. Ó, quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 15 e versículo 1 em diante, tá? Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Tá certo? Vai dizer assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o seu filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazer-me depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. E trazei bezerro cevado, matai, e comamos, alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai estava com ele, mas respondeu ele e disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, e tinha se perdido, e foi achado. Só até aqui. Eu sei que é um texto bem longo, mas só que para nós refletir nessa mensagem. Eu sei que se a gente for o dia inteirinho só nessa mensagem, vai gastar o dia inteiro. Então, para poder não gastar o dia inteiro, para poder falar sobre essa parábola, que é uma parte muito importante para a nossa vida também, mas quero aqui, em poucas palavras, falar aquilo que o Espírito Santo quer. Olha, preste bem atenção. A parábola vai dizer assim, ó, o filho pródigo, né? Este homem tinha 2 filhos. Muitos já conhecem essa passagem, né? A Bíblia vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, me dar-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
Você entendeu que aqui no início, o pai repartiu a fazenda só com um ou com dois? Repartiu a fazenda com os dois, né? Pegou a parte da herança e deu para os dois, tanto para um e tanto para outro. O pai não foi ignorante e falou assim, não, vou dar só para aquele que está me pedindo. Não, o pai deu para os dois, tanto o que estava trabalhando certo, tanto o que estava trabalhando errado, né? Porque para e pensa, se Deus fosse ruim, Deus não ia abençoar tanto o certo, tanto o errado. Deus abençoou todos por igual. Deus nunca vai deixar de abençoar aquela pessoa que ele criou, né, que é o ser humano. Ele nunca vai deixar de abençoar, né? Porque Deus fala assim na palavra dele que o sol nasce para todos, nasce para os bons e para os ruins. Deus abençoa os bons e os ruins. Deus abençoa da mesma forma, mas cabe à pessoa pegar aquela bênção, fazer o certo, né, que tem que fazer. Mas se aquela pessoa pega aquela bênção e age para o mal, vai agir para o mal, né? Então preste bem atenção. O filho pegou a parte da herança, o outro também. Então o pai não, preste bem atenção, porque nós lemos lá no finalzinho quase que o outro filho que estava no campo trabalhando, ele falou assim, o senhor não me deu um bezerro cevado. Mas olha só a ignorância dele, que ele sabendo o que o outro irmão dele fez, ele falou assim, ele gastou com as meretrizes, né, com as mulheres. Mas se ele foi lá e viu que ele gastou, então ele também deve ter gastado, né, do mesmo modo. Mas preste bem atenção, isso por enquanto não cabe no que a gente está falando, mas você vê que ele sabia o que o outro irmão fez com o dinheiro. Então ele gastou da mesma forma, porque ele estava no mesmo lugar. Mas só que ele estava trabalhando para o pai, ele ficou na casa. Mas o outro não ficou na casa, saiu da casa. Então preste bem atenção. Quando Deus coloca algo na nossa mão, é para nós fazer o bem, usar para o bem. Mas aquele rapaz, como ele era moço, jovem, ele gastou com aquilo que ele queria, que era novo, né? Queria mostrar que tinha dinheiro, queria mostrar aquilo que ele tem. Mas só o que nós tira dessa lição importante é o quê? Que o nosso Deus, ele mostra que ele é bom para todos, mas também, né, ele corrige a todos que ele ama. Porque você vê, Deus permitiu tudo isso acontecer na vida desse jovem, mas ele corrigiu aquele jovem através do dia a dia. Ele gastou tudo, tudo. Aí chegou um determinado tempo que acabou o dinheiro dele. Mas quando acabou, né, ele viu que naquela terra havia uma grande fome, uma grande escassez ali, que não tinha nada mais. Então ele foi apacentar porcos e desejava encher seu estômago com as pelotas dos porcos, a comida dos porcos. Ele chegou no estado de não ter nada para comer. Mas só que foi permitido para ele reconhecer que sem o Pai ele não é nada. Você está entendendo? Sem Deus nós não somos nada. Sem o Criador nós não somos nada. Sem o Eterno nós não somos nada. Então preste bem atenção, nós estamos aqui nessa terra de passagem. Por quê? Deus, ele tem o início, o meio e o fim para nós. Então, nós temos o início de nascer, nós nascemos, nós crescemos, né? E hoje nós estamos no meio da caminhada, né? Sabendo das coisas boas e das coisas ruins. Você que é adulto ou adulta, você sabe o que é bom e o que é ruim. Uma criança, ela vai discernir algumas coisinhas, mas não como um adulto discerne o que é bom e o que é ruim, porque a criança, ela é inocente, né? A criança, às vezes fala assim, mas a criança sabe o que é isso, o que é não. Preste bem atenção. O pai e a mãe, ele vai criar o filho de um modo bom. E tem outros pais que criam o filho do modo ruim, só batendo, só xingando. Aí é onde que o filho vira
vira um traficante, vira um assassino, vira um ladrão, vira qualquer coisa assim por causa da criação. Muitos, 99% que alguns escapam disso, né? Agora tem também, não só desse modo, mas também tem aquelas pessoas que é acostumado a ter uma vida boa, uma vida de conforto, né, financeiramente. Então tem muitos filhos que o pai acostuma, né, a dar ali o que ele quer, mas nunca ensina o filho a trabalhar, nunca ensina o filho as coisas certas, mas sempre dá aquilo que o filho quer. E quando isso acontece, o filho acostuma mal, né? Aí é onde que o filho pode partir para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para tudo quanto é outras coisas, que nem um filho que pode apanhar a vida inteira ali e partir para esse rumo, ou partir para um rumo bom ou para um rumo ruim. O mesmo fato, é 99% tanto para um e tanto para outro. Mas você vê, por que eu estou falando isso? Porque aquele pai ali ensinou o caminho certo. Porque senão o filho pródigo não sabia o caminho que ele ia caminhar. Mas ele, lembrando do pai, do que o pai ensinou, do que o pai fez, do que o pai ali colocou na mente deles, ele soube quem que era o pai. Ele sabia o pai que ele servia. Então preste bem atenção, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, no caminho da verdade. Agora vai caber a ele, na hora que ele tiver maior, tiver de idade, né, com seus 18 anos, 15 anos, 16 anos, e já vai saber o que ele quer, ou o que ela quer. Então ensina o caminho certo, mesmo que ele não quer ouvir ou ela não quer ouvir, mas vai lembrar que um dia você ensinou, que um dia você colocou em prática para ele. Então, o que você tem que fazer para o seu filho, né? Quando você estiver na sua casa, você pai, você mãe, vai orar, busca a face de Deus, lê a Bíblia, ele vai ver tudo isso. Um dia ele vai lembrar do que vocês estão fazendo, colocando em prática a palavra. Entendeu? Não adianta só você falar, só você reclamar, mas você tem que colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Tá certo? Fica essa dica. Ó, e vamos voltar lá para o texto. E você vê que aquele filho gastou tudo e estava com desejo de comer a comida dos porcos. Mas aí ele, preste bem atenção, ele caiu em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me coloca como um dos teus trabalhadores. Aí ele se levantou e foi por o caminho, porque era perto, né? Vamos assim dizer. Ele foi indo e de longe ele viu o pai dele. Correu, abraçou, beijou e falou essas mesmas palavras: já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas olha só que o pai disse, mas o pai disse aos seus servos: trazer-me depressa a melhor roupa, vestir-lhe, põe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, e perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, porque o filho estava vivo. Então preste bem atenção, ele morreu naquele momento que ele estava longe. Porque você vê, meu filho estava morto e reviveu. Porque o pai poderia ter uma certeza que ele estava morto ou vivo. Mas o pai reconheceu e viu que o filho morreu para o mundo e viveu para ele. Porque o filho, aquilo que ele queria de riqueza e tudo, ele já não queria mais. Ele queria a presença do pai, queria o pai do lado, o pai presente. Então, ele morreu para aquelas coisas velhas, estava revivendo para as coisas novas que Deus tinha para com a vida dele. Então, preste bem atenção. Você que quer voltar para Deus, quer voltar a caminhar, renuncia-se a tudo, porque as coisas velhas já se passaram e ele faz tudo novo.
como na vida desse rapaz. Então preste bem atenção. Que você vai fazer? Renunciar. Quer voltar para Cristo? Volta para Cristo enquanto é tempo, enquanto se pode achar. E Deus, ele vai conceder o desejo do seu coração e você vai caminhar com ele. Mas preste bem atenção. Deus, ele colocou tudo isso para que aquele moço viesse ter um conserto com Deus. Aí ele reconheceu que sem o Pai ele não era nada. E reconhece que você sem Deus você não é nada. Sem o Pai você não é nada. Hoje, se o diabo falar na sua frente que ele queria voltar para Deus, e não tem como, como ele voltar para Deus jamais, por causa que já está condenado. Porque tem alguns vídeos que eu vi, não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas um deles, o diabo falou assim, se eu pudesse ter a oportunidade que vocês têm, eu largaria tudo para ficar com ele. Eu largaria tudo para estar com ele. Não ia querer mais nada, eu queria só ele, só Deus. Então você vê que até o diabo, até o inimigo, né? Mas pelo fato dele ter deixado Deus, ter abandonado Deus, ele já tem a condenação dele. Mas você que tem a oportunidade de abraçar o Pai, de estar com o Pai nesse momento, agarra ele, abraça ele, esteja com ele, faz a vontade dele, porque essa oportunidade que você está tendo hoje, que muitos queriam e não pode, que já está sepultado e não tem mais a oportunidade, que hoje pode estar chorando lá, né? Lá no inferno, que muitos já estão condenados, né? Que muitos pela sua desobediência já está condenado, pode ter a segunda chance, né? Da ressurreição. Mas preste bem atenção. Mas aqueles que já estão condenados não tem volta. Então você que tem a oportunidade, abraça o Pai Todo-Poderoso, abraça o Deus de Israel. Não faça as suas próprias vontades. Eu falo que eu era o jovem, né? Como esse rapaz, queria comprar tudo que eu queria, gastar com o que eu queria, fazer o que eu queria. Bebi, fumei, cheirei, fiz tudo. Mas isso não trouxe bom resultado. Mas com o passar do tempo, Deus me trouxe na presença dele. E me salvou, me libertou, me resgatou, me limpou pela graça dele. Então, meu irmão, esteja na presença de Deus. Por mais que aconteça as coisas, fala assim, mas eu errei, eu pequei, mas vai para a presença de Deus. Se arrependa. A misericórdia dele dura para sempre. Mas é você se arrepender de coração para coração. Não adianta você só falar da boca para fora e não se arrepender. Mas tem que falar de dentro para fora. Porque Deus vai saber que é de coração para coração. Então se arrependa, volta para Cristo, caminha com Cristo, esteja com Cristo. O que eu peço para vocês, meus irmãos, é simples, né? É simples. Dê o seu joinha no canal aí, tá? Antes de você parar esse vídeo aí, ou de acabar esse vídeo, dê o seu joinha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho todos, tá? Compartilhe essa live, que vidas precisam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá? Tenha uma boa tarde, que Deus lhe abençoe. Nesse domingo, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.